Nosso tema que nós iniciamos semana passada, indispensável, a vida de Daniel. E a pergunta é essa aqui: como permanecer relevante num mundo em mudança? Eu defendi na palestra passada que nós vivemos num mundo em constante mudança. A velocidade das mudanças é cada vez maior. Que qualidades nós precisamos ter hoje que continuarão nos dando um lugar ao sol no mundo de daqui a 20 anos, 30 anos? É sobre isso que nós estamos falando, pensando a esse respeito. E a personagem que está nos ajudando é Daniel, porque Daniel, dentre todas as personagens da Bíblia Sagrada, talvez tenha sido a que mais viveu mudanças. Só reis ele viveu debaixo da soberania de 8. Impérios foram 3. E sempre no topo, sempre relevante, sempre fazendo a diferença. Que qualidades Daniel tinha que, ainda que o seu mundo tenha mudado tanto, ele continuou surfando na crista da onda, abençoando pessoas e sendo requisitado em momentos decisivos. Nós estamos olhando para a vida dele e tentando encontrar essas qualidades. A qualidade que nós vimos na palestra passada foi resiliência. Uma qualidade que precisa ser resgatada na nossa geração. Sobretudo os mais jovens. Claro que a gente não pode generalizar, mas como eu sempre falo, a exceção não é a regra. A juventude dessa geração tem pouquíssima resiliência. Qualquer golpe derruba, qualquer frustração abate, qualquer negativa faz desmoronar e aí é impossível chegar a algum lugar com essa sensibilidade à flor da pele, com essa incapacidade de se levantar depois de um golpe. Hoje está entrando no YouTube a palestra da terça-feira passada, para quem quiser reassistir ou para quem perdeu poder entrar em contato com ela e assistir, tá certo? Nosso texto hoje, Daniel 1, novamente, nós vamos gastar um tempinho nesse primeiro trecho do livro de Daniel. Também na semana que vem esse texto vai estar na nossa pauta. Daniel, primeiro capítulo, hoje nós vamos ler os versos 3 a 8, que dizem assim: O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio, e ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. O mundo está mudando e a maioria de nós tem dificuldade de acompanhar as mudanças. Semana passada eu falei sobre profissões que estão se extinguindo. E nos próximos 15 anos, muitas outras terão desaparecido. Algumas que hoje até são badaladas. Claro que essa transição não acontece de um dia para o outro. Os espaços, na verdade, vão se esgotando.
Se você é muito bom naquilo que você faz, ainda que a sua atividade comece a desaparecer, você certamente será uma espécie de último dos moicanos. Porque até que todo mundo desista de procurar o que você faz, você será procurado pela excelência. Mas melhor do que morrer abraçado com a sua profissão é você ter uma capacidade rápida de migração. Muita gente não tem essa capacidade e acaba entrando para uma estatística muito triste do desemprego, por exemplo. No mundo em constante mudança, a gente produz muito excedente. Isso todos nós sabemos. É igual você mudar a produção da sua empresa. Assim que você decide mudar, você já começa a se preocupar o que é que você vai fazer com o excedente que está ali. Você tem que queimar aquilo, ou vai morrer com aquilo em algum momento. Pessoas também, muitas vezes, vão engrossar as fileiras do excedente. No Brasil, nós temos hoje aproximadamente 13 milhões de desempregados. Só que esse número, embora assustador, ele não reflete uma outra realidade, que é a da quantidade de vagas de emprego abertas que não tem quem preencha. Por exemplo, só no setor de tecnologia da informação, estima-se que há hoje em aberto 500 mil vagas, com bons salários. Só que elas exigem o quê? Qualificação, especialização, uma capacitação mais específica. Então, de um lado, 13 milhões de desempregados, mas de outro, só numa área do conhecimento, 500 mil vagas abertas, mas que não tem quem as preencha. Um outro setor que está com déficit é o setor da gastronomia. Porque assim, os robôs vão substituir muita gente. Mas até onde se sabe, não substituirão quem os conserta, até o dia que o robô se conserte sozinho. Uma das profissões em ascensão é entre técnicos que são capazes de lidar com tecnologia informática, robótica e assim por diante. Isso está muito em ascensão. Gastronomia, que enquanto houver gente no mundo, as pessoas vão continuar comendo. Alguém falou para mim, no mundo do futuro a gente vai tomar comprimido. Irmão, a gente não come porque tem que comer, a gente come porque gosta. Não é? Eu não vou substituir picanha por comprimido de picanha. Entendeu? Eu não vou tomar picanha na veia, já vou avisando. Eu vou continuar querendo comer picanha. Vou continuar querendo comer um bom risoto, vou continuar querendo comer uma boa massa, vou continuar querendo comer comida japonesa, eu vou continuar querendo me alimentar do jeito tradicional. E a gastronomia está em ascensão. E eu tenho conversado com muitos donos de restaurantes que dizem para mim, eu não encontro mão de obra. Não encontro. Falta garçom, falta cozinheiro, falta assistente de cozinha, falta. Então você percebe que a questão não é que não há, a questão é que o mundo mudou e o que existe está em outro lugar. Outra linha de profissões que vai continuar sendo muito requisitada é dos tratos com o ser humano, com a subjetividade, psicologia, por exemplo. Porque ainda que a inteligência artificial seja uma realidade, dificilmente você vai se abrir com a inteligência artificial. Existem casos de um ou outro que se apaixona pela Siri, por exemplo, do iPhone. Mas aí o cara está muito doente, precisando de muita ajuda. Não é? Em geral, você não vai falar do seu coração e procurar ajuda para a sua subjetividade em inteligência artificial que, por mais elaborada que seja, continua acompanhando as regras da objetividade. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, de repente, o que acontece é que continua havendo lugar no mundo, mas o estatuto de quem vai ocupar esses lugares é que mudou. Tem lugar, mas quem vai ocupar esse lugar não é quem estava ocupando o anterior, como se fosse uma transição automática. Não é automático. No caso de Daniel, não foi automático.
O mundo de Daniel mudou. Essa é uma ilustração do que teriam sido os chamados jardins suspensos da Babilônia, que, segundo os gregos contaram depois que tomaram a região, eram construções das mais impressionantes do mundo antigo. São consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foram construídos por Nabucodonosor, diz a história, em homenagem à sua esposa, que morava no campo, na região das montanhas, quando foi dada a ele em casamento, e sentia muita falta da região montanhosa. E aí Nabucodonosor, para que ela não sentisse tanta saudade da região montanhosa com a sua vegetação, construiu os jardins suspensos. E você não leva a sua esposa nem para jantar fora. Nem deixa ela saber isso, que vai ficar ruim para você. Só que quando Nabucodonosor decidiu construir, o que ele percebeu? Que embora o seu império era gigantesco, e aqui é uma informação legal, não havia no seu império a mão de obra e, sobretudo, o talento necessário para pôr em prática tudo que ele idealizava. Nabucodonosor era uma espécie de Oscar Niemeyer. Ele tinha ideias, mas ele precisava de gente que soubesse executar. E aí, uma das razões pelas quais a Babilônia expandiu seu império foi encontrar esses talentos, para que pudessem ajudar nessas muitas construções, porque os jardins foram uma das coisas que Nabucodonosor fez. Ele também fez aquedutos, ele também fez ginásios, ele também fez rodovias, estradas, não é? Estradas comerciais que ligavam pontos estratégicos. Nabucodonosor foi um visionário. Só que você precisa de gente boa ao seu lado quando você é visionário. Senão fica tudo dentro da sua cabeça. O mundo do futuro será dos visionários, mas essas pessoas precisarão de gente boa ao seu lado. E Daniel era um cara para estar do lado de Nabucodonosor nesse projeto. No mundo antigo, as coisas funcionavam com outras regras. Você quer talento de outro lugar, você não oferece emprego nem salário. Você vai lá, guerreia e escraviza. Hoje a gente escraviza um pouco também, de certo modo, né? Mas mudaram muito as regras das relações. Mas Daniel foi um talento que, forçando um pouco a barra, e eu reconheço que estou forçando um pouco a barra, mas é só para levar você a pensar comigo esses valores, um talento que a Babilônia importou para poder ajudar num projeto que precisava de gente qualificada. Por isso Nabucodonosor diz, me tragam os jovens que são inteligentes, que são cultos, que conhecem um monte de coisa, porque eu preciso deles. É isso que vai acontecer no mundo do futuro. A gente vai continuar precisando de gente boa. Qual atributo de Daniel fez diferença nesse sentido? É sobre ele que nós vamos falar hoje. Como permanecer relevante no mundo em mudança? Além de resiliência, ensinabilidade. Isso é um neologismo, ou seja, essa palavra é nova, não fui eu que criei e nem foi o Tite, técnico da seleção brasileira. O Tite criou treinabilidade. Ensinabilidade é uma palavra que já vem sendo usada, sobretudo no ambiente filosófico, da reflexão filosófica. Indica a capacidade que uma pessoa tem de ser ensinável, não é só de aprender, mas de ser ensinável. Não é só curiosidade epistemológica, cognitiva, mas é ensinabilidade. Essa pessoa é do tipo ensinável. E você pode contar com ela quando o que está em questão é aprender, crescer e se desenvolver. É ensinabilidade. Eu estava lendo um artigo sobre ensinabilidade e a pessoa propôs uma equação. E a equação dizia assim: o desejo de aprender vezes ou multiplicado pela disposição de aceitar mudanças.
é igual ao índice de ensinabilidade. Então vamos lá. De 0 a 10, você tem desejo de aprender 8. Curiosidade, interesse. Só que disposição para aceitar mudança, 0. 8 vezes 0? 0. Ou seja, você tem 0 de índice de ensinabilidade. Por quê? Porque aprender alguma coisa, desde que ela esteja de acordo com aquilo que você já sabe, não é ensinabilidade. É a disposição para aceitar mudança, inclusive no modo como você pensa, que caracteriza a ensinabilidade. Você tem disposição para mudança 9, mas tem desejo de aprender, essa impetuosidade de aprendiz, essa curiosidade cognitiva 0, você tem 0 ensinabilidade. Porque você até se sujeita ao que acontecer, mas você não busca, você não cresce, não se desenvolve. Então é uma equação, entendeu? De um lado, a vontade de aprender, mas de outra, a disposição para mudar. Mudar o que sabe, abraçar um novo conhecimento. O mundo que nós vivemos é estranho por causa disso. Ninguém está disposto a mudar o que sabe. E você pode argumentar com uma pessoa a exaustão. Ela fica naquilo que ela falou assim, mas eu penso assim a vida inteira, não vou mudar agora. Sempre pensei assim, por que eu vou mudar agora? Para mim sempre deu certo. Ok, mas pode começar a não dar certo amanhã. E aí para você fazer essa transição pode ser difícil. Ensinabilidade é essa equação entre vontade de aprender e disposição para mudar. Daniel tinha isso. Nós vamos precisar disso, porque o mundo do futuro será, sobretudo, novo. E se você está diante do novo, você precisa ser ensinável. Se as coisas não serão amanhã como são hoje, você precisará aprender a lidar com elas. Então você precisa ser ensinável. A ensinabilidade tem que ser um atributo do seu caráter. Por isso que eu gosto de uma frase de um escritor chamado Fernando de Rojas, que escreveu assim, ó, coisa miserável é pensar ser mestre aquele que nunca foi discípulo. Porque quem não tem disposição para aprender, não pode ensinar. O John Maxwell, que é um dos gurus de liderança no mundo, ele diz isso. Quem não gosta de aprender não serve para liderar. O dia que você parar de aprender, você parou de liderar. Ainda que continue ocupando um cargo ou uma função de liderança. Essa capacidade de aprender, essa vontade de aprender com a disposição para mudar, o atributo da ensinabilidade. E aí tem 3 características que Daniel nos ensina que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeira, conhecimento holístico. Vamos dizer juntos? Conhecimento holístico. Veja o que Nabucodonosor diz. Jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. A partir da década de 70, a sociedade começou a produzir os chamados superespecialistas. Pessoas que sabiam muita coisa sobre pouca coisa. O Bertrand Russell, uma vez disse assim, que o especialista é uma pessoa que sabe muito sobre pouco e no final acaba sabendo tudo sobre nada. Espetacular. Sabe aquela coisa do sujeito que só faz isso? Se tem um cara assim no seu trabalho, você fica maluco com ele. Ele só faz aquilo. Só faz daquele jeito. Só se interessa por aquilo. Não tem visão panorâmica. Não tem interesse. Não dialoga com outros conhecimentos. A partir dos anos 2000, principalmente no mundo acadêmico, começou a surgir a importância do generalista, em oposição a essa ênfase no especialista. Você não pode saber só uma coisa, você tem que saber um pouquinho sobre tudo.
Ninguém vai saber tudo sobre tudo e ninguém vai saber nada muito significativo sobre todas as coisas, mas a ideia de você pelo menos estar aberto para aquilo que sai fora dos limites do seu trato comum. Então, por exemplo, em casa, o que é conhecimento holístico em casa? É eu ter a minha atividade profissional, mas me interessar pela atividade profissional da minha esposa. Eu conversava com um casal esses tempos atrás, não faz muito tempo, e eles me compartilhando uma mudança significativa que viveram na vida deles. Ele sempre trabalhou na indústria e, inclusive, tinha um papel importante nos processos de distribuição da indústria. E a esposa, até em função de as filhas terem crescido um pouco e ela está com um tempo muito ocioso, decidiu começar a trabalhar com organização de eventos. Aí fez um casamento aqui, ajudou numa festa de 15 anos ali, e ajudou num evento de empresa aqui, começou a ajudar aqui, começou a ajudar aqui. Ele bateu o olho e falou, isso aí é o futuro. Isso aí é o futuro. O meu ramo não é o futuro. Eu trabalho com distribuição num mundo que vai esgotar canais de intermediação. Você sabe disso. É um mundo que vai esgotar. Se é intermediário, prepare-se para um mundo que não tem lugar para você. O primeiro que está desaparecendo é cartorário, você já está vendo isso. Ainda é importante, mas qual que é a ideia do mundo do futuro? Não tem mais. Alguém dizer que a sua assinatura é sua para o outro que viu você assinar? Qual a importância disso? Não estou desprezando, até porque você tem um cartorário aqui, vai que não me dá um documento que eu estou precisando. O que eu estou dizendo é, se você pensar sem ranço, você vai entender que muita coisa no futuro não vai existir. Distribuição, uma coisa vai existir. A Amazon veio para quebrar um monte de gente. As livrarias, meu Deus. Eu sou escritor, eu estou antenado nesse negócio. A gente vai viver num mundo que esse negócio tem aquelas livrarias imensas, com um monte de título em papel, isso não vai ter mais. Entendeu? O e-book está aí e também outras formas de acesso, mesmo ao livro de papel. A minha mulher só compra pela internet, chega, tem esses canais que vinculam você a qualquer tipo de vendedor em qualquer lugar. Aí ele falou, o meu ramo está se esgotando, o da minha mulher é o futuro, porque as pessoas vão continuar precisando de ajuda para organizar a si mesmas, nos seus eventos, Sabe o que ele fez? Tomou uma decisão corajosa, e eu achei bonito isso, de começar a sair do ramo dele, começou a passar as coisas que ele fazia e virou funcionário da esposa. Ai, credo. Credo nada, nós já somos na prática. A gente só não admite. O que ele fez foi admitir, trabalho para minha mulher. Nós também trabalhamos, só que ele falou, não trabalho nada. Você que pensa. E estão ganhando dinheiro pra caramba. E não é pelo dinheiro, é pela sacada. Né, de ver que o mundo está mudando e de repente ele aprendeu com a esposa um caminho que ele não trilharia sozinho. Isso é conhecimento holístico, você aprendeu com outro que faz outra coisa que não você. Ah, mas o meu ramo é esse, eu preciso estudar meu ramo. Será? Porque assim, do seu ramo em tese você já sabe. Mas tem coisa acontecendo no mundo que você não sabe. É igual qualquer área, até a minha, que sou pastor, eu aprendo não só com os outros pastores colegas, nem só no meu contexto em que eu atuo, mas eu aprendo com psicólogos, eu aprendo com médicos, eu aprendo com palestrantes de outras áreas, eu aprendo com gente que não tem religião nenhuma. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Julguem todas as coisas e fiquem com o que é bom. Conhecimento holístico. Tudo me interessa, não tem conhecimento desnecessário e que não seja importante ou que não possa ser importante. Como uma grande empresa que um dia pediu para os funcionários fazerem sugestões na caixinha de sugestão e uma faxineira foi lá e escreveu borboleta no papel. Ela estava pensando na questão das borboletas que estavam no jardim, que ela achava que podia ter um lugar para cuidar delas, para os funcionários descansarem e tudo mais. Mas no setor de inovação da empresa, tinha um pessoal estudando algum tipo de lâmina que pudesse modificar a iluminação e tudo mais. E a hora que o cara pegou aquilo, ele lembrou que a asa da borboleta tinha uma capacidade que respondia às perguntas que ele não conseguia responder sobre a lâmina
a película que ele estava tentando desenvolver. É uma história conhecida, circulou muito no mundo da publicidade. Ou seja, o cara leu a dica, a sugestão de uma faxineira e aprendeu com ela. Isso é conhecimento holístico. Assim, todo mundo tem algo para que contribuir, você sempre pode aprender, todas as áreas têm a sua beleza. Veja Nabucodonosor, eu quero pessoas que tenham domínio de várias áreas. Eu não quero especialistas, eu quero generalistas, eu quero gente aberta. Eu quero gente que consegue ver que Deus tem suas muitas formas de agir. O apóstolo Paulo tem uma expressão que para nós que somos cristãos é muito importante, que diz assim, a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus não age só de um jeito. E isso significa que Ele não age só do jeito que você acha que Ele age. Não, Deus é assim, só se não é assim, não é Deus. Calma lá. A multiforme graça de Deus, tem expressões da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus em todos os lugares, é só uma questão de parar para ver. Daniel era um homem interessado. E esse conhecimento holístico sempre vai ser muito prático, porque olha o que o texto continua dizendo. E fossem capacitados para servir no palácio. Porque deixa eu dizer uma coisa para você com toda a liberdade e tranquilidade. Todo conhecimento é serviço. Tudo que a gente sabe para poder ser relevante e instrumento de bênção na vida de alguém. Às vezes com uma conversa, às vezes com uma orientação, às vezes apenas como exemplo, às vezes com humildade. Porque eu estava conversando esses dias com um sujeito extremamente culto. Porque assim, alguns defendem que há uma escalada na cultura. Você começa com o estudo, e tem muita gente estudiosa. Aí você sobe um degrau, que é o degrau da erudição, que é a pessoa que é mais que estudiosa, ela já tem volume, ela já tem autoridade. Aí sobe mais um degrau, é o degrau da ilustração, é aquela pessoa que se torna referência acima das outras. Aquela pessoa que tem um conhecimento que faz com que ela seja o nome naquela área. O tal da sumidade, né? Vai lá naquele médico, ele é uma sumidade nessa área, é o ilustrado. Mas aí você tem um degrau a mais, que é o degrau da sabedoria. Acima do estudioso, do erudito e do ilustrado tem o sábio. E sabe qual que é a definição do sábio? Aquele cujo conhecimento lhe torna humilde e abençoador. Porque o ilustrado, às vezes, é de uma marra. Você vai falar com um cara, não tem acesso, ele fala com você de cima para baixo, ele acha que você é um retardado, ele trata você como um retardado. Entendeu? E assim, quando a gente sabe uma coisa que o outro não sabe, a gente parece ter um prazer de mostrar que ele não sabe, né? Até em relações muito bobas. Por exemplo, você para o seu carro num posto de gasolina para perguntar para um frentista onde fica tal rua, porque você não usa GPS, porque você sabe tudo. Mas aí você precisa parar, porque sua mulher fala, bem, nós já estamos rodando há 40 minutos. Aí você fala, escuta, onde é que é tal coisa? O cara, a hora que ele está naquela situação que ele tem que responder uma coisa que você não sabe, ele faz assim, ó. Deixa eu ver como é que eu explico para você. Tipo, você é um burro e eu vou pensar o jeito mais fácil de explicar para... Aí ele põe a mão assim e fala assim, é fácil, você vai entender. Tipo, você é burro mesmo. Homem é um barato, homem não perde a oportunidade de se sentir maior que o outro. A gente é competitivo. O ilustrado, ele tem orgulho, mas ele passa para o degrau da sabedoria. Porque qual é a diferença entre o ilustrado e o sábio? Não é mais, é menos. O sábio dá o passo a mais, reconhecendo que tudo isso se não for para abençoar, para ajudar, para servir, a humildade vai ser a transição, entendeu?
É da sabedoria você entrar em contato com você mesmo e a verdade sobre você. Por isso que o Nabucodonosor diz, eu quero os melhores para servir. O mundo de hoje quer os melhores para mandar, mas já está percebendo que não funciona. Jesus já cantava essa bola, ó, o maior entre vocês, seja o que vos sirva, ou seja o menor. Maior entre vocês seja o que vos... Isso é conhecimento holístico, que quanto mais você sabe que não sabe. O Rick Warren escreveu assim, quem acha que sabe todas as respostas é porque não conhece todas as perguntas. Entendeu? Não conhece. Então, se você acha que sabe tudo, você não atingiu a sabedoria. O Sócrates, que foi declarado o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos, ficou famoso pela frase, só sei que nada sei. Conhecimento holístico. Segundo, disciplina perseverante. Vamos dizer juntos? Disciplina perseverante. Dá uma olhada no texto. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Já sei, vou me atualizar. Esse mundo do futuro que me aguarde, eu estarei preparado. Vou fazer 2 dias de imersão ALCA. E vou resolver todos os problemas e vou me inteirar de tudo e vou estar pronto. É assim que funciona. Tipo, do mesmo jeito que não tem o comprimido de picanha, também não tem o comprimido de formação e de preparo. Problema dessa geração que está vindo aí. Ó, tem muito jovem aqui, não me levem a mal. Mas assim, eu já trabalhei muito com jovem. Eu trabalhei com jovem na década de 90, trabalhei com jovem nos anos 2000, atendi muita juventude, já dei muita palestra em universidade. É assim, uma impressão. Essa geração procura tudo pronto. E se não está pronto, não serve. É assim, ó, parece bobagem, às vezes, aquilo que a gente fala. Às vezes é mesmo, mas às vezes é sério, mas não parece tão importante. Quando os nossos avós falavam assim, ó, os meus brinquedos eu que construía, não é uma questão de apenas ir lá, pôr a mão na massa e pôr a rodinha no carrinho de rolemã, né? Lembra do carrinho de rolemã, da pipa? Não é? A gente fazia. Eu mal gostava de empinar a pipa, eu gostava de fazer a pipa. Às vezes fazer a pipa é mais legal do que empinar a pipa. Às vezes construir o carrinho de rolemã é tão legal quanto descer a ladeira com o carrinho de rolemã. Você participa do processo. Você gasta tempo se dedicando a algo que você está construindo. Os nossos filhos, eles ganham tudo pronto. O carrinho já tem controle remoto, já tem tudo, já está pronto. Não monta mais nada, não muda mais nada, não mexe mais nada. Para colar um adesivo, seu filho fala assim, pai, cola para mim. Pai, você me deu isso aqui, mas não está pronto, pai. Termina o serviço, pai. Pai, monta esse negócio. Não, filho, vamos montar junto. Não, não quero, eu estou aqui no videogame. Quando você terminar, você me chama. Assim, ok, nenhum problema, é uma questão de brinquedo. Mas quando você joga isso para a vida como um todo, uma geração que se não tiver pronto, não pega. E eu vou dizer para você com toda tranquilidade, nós não estamos prontos para o mundo do futuro e não vai ser uma cena de Matrix. Lembra do filme Matrix? A Trinity vê um helicóptero e o Neo pergunta, você sabe pilotar? Ela fala, ainda não. Aí ela pede para o sujeito que está lá no controle, preciso de um programa de treinamento para pilotar helicóptero tal. Aí o cara baixa um programa nela, agora ela sabe pilotar. Até que isso exista, meu caro, você vai continuar precisando aprender a pilotar indo na escola, fazendo horas e horas, sendo supervisionado, para depois começar a alguns lampejos de voo solo. É assim que é. Ninguém chega pronto. No meu contexto, que é da igreja, eu me lembro que quando um vocacionado para o ministério pastoral, sacerdotal, padre, pastor,
sentia esse chamado, ele estava preparado para 6, 7, 8 anos de formação. Hoje chega um menino lá para mim e fala assim, eu quero ser pastor também. Eu falo, rapaz, que legal. Então é o seguinte, esse ano nós vamos trabalhar tal coisa. Ele falou, não, mas quando é que eu vou ser pastor? Eu falei, então, demora um pouco, cara. É assim, nós vamos fazer um ano aqui preparatório, depois você vai para um seminário, vai fazer anos de seminário, e depois você vai fazer licenciatura, e depois você vai pegar um trabalho experimental, e depois isso vai demorar uns 6, 7 anos. Não, Deus me chamou agora. Não, Deus te chamou agora, mas te chamou tão antes porque você é burro, e aí você vai precisar de muito... Eu não falo isso, eu só sinto. Mas eu não falo. Tá, não falo. O menino quer hoje, ele quer que... Sabe o que ele quer? Ele quer pregar no meu lugar no domingo, é isso que ele quer. Ele quer que eu fale para ele, cara, você vai ser pastor, então prega no meu lugar domingo, olha que maravilha. Entendeu? Aí ele vem, vai arrasar e ainda acha que as pessoas vão falar, nossa, prega melhor que o outro que estava aí há 200 anos. É o desejo, é a fantasia. É o que eu falo, a gente quer tudo pronto, a gente é da geração miojo. 3 minutos está pronto, mais que isso é perda de tempo. Então relacionamento a gente quer pronto. Pô, construir um relacionamento é difícil pra caramba. Eu tô casado há 23 anos, namorei 4 anos, são 27 anos e a gente está aprendendo ainda a se relacionar. Aí o cara quer encontrar a mulher com 19 anos pronta. Eu preciso que ela já esteja pronta, afinal eu tenho 72. Eu sei, irmão, mas não vai rolar. É uma menina, pô. Tem que passar pelas etapas da vida, tem que aprender, tem que ter disciplina, porque ninguém vai estar preparado para o mundo do futuro lendo Facebook. É disciplina e é perseverança, porque demora às vezes, demora. Às vezes as pessoas que estão aí nadando de braçada no mundo estão há 20 anos nessa... Uma vez um menino da minha igreja falou assim para mim, nossa pastor, de repente você está fazendo um sucesso, hein? Eu falei, de repente, 20 anos de ordenado, 20 anos depois, pá, de repente você está fazendo sucesso, olha que maravilha. Não é assim, não é assim. Aquela tacada de sorte, isso acontece raríssimas vezes. Mas a vida é aquilo que a gente constrói. E por último, pensamento crítico. Vamos dizer juntos? Pensamento crítico. Porque aí, olha o que acontece no texto. O Aspenaz dá novos nomes aos jovens. Daniel é Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque, Azarias Abdinego. Mas Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Quero chamar sua atenção para um detalhe. O Daniel vai morar na Babilônia e se submete a isso. O Daniel vai ser parte de uma triagem do rei Nabucodonosor e se submete a isso. O Daniel vai ter um novo nome e aprender uma nova língua, ele se submete a isso. Mas tem uma coisa que Daniel não se submete, que é sentar na mesa do rei. Aqui, eu precisaria de mais tempo para explicar por que Daniel faz isso, mas, em poucas palavras, não é uma questão da comida em si ou do vinho em si. É que no judaísmo, você pode trabalhar ao lado de uma pessoa a vida inteira, mas você só senta na mesa dela se você tiver comunhão com os valores dela. Entendeu? É assim, eu posso andar com você e a gente pode fazer um monte de coisa junto, mas eu só sento na sua mesa se o nosso caráter estiver afinado. Não há problema nenhum em me relacionar com você, mas a mesa é o lugar da comunhão. E a comunhão só pode haver entre pessoas que estão de acordo sobre os princípios e valores de uma vida que agrada a Deus. Então, quando Daniel diz, na mesa do rei eu não sento, ele está dizendo o seguinte, vou trabalhar para o rei, afinal de contas estou aqui, vou morar aqui, vou responder quando me chamarem de Beltesazar, vou aprender a língua babilônica, mas não vou sentar na mesa do rei porque eu tenho os meus valores. O que eu quero dizer com isso é, por mais que você aprenda
você nunca será uma esponja. O que vai nortear o seu aprendizado e crescimento sempre serão os seus valores e a sua fé. Porque num mundo em mudança, a gente não pode esquecer que tem coisas que são eternas. E isso Daniel tinha claro. E por isso ele é extraordinário. Porque assim, tem gente que muda ao sabor do vento. E quem navega ao sabor do vento não chega em lugar nenhum. Por isso que o Amir Klink dizia que para quem não sabe onde ir, todo vento é contrário. Se você não sabe para onde navegar, todo vento é contrário. Eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a crescer, eu estou disposto a fazer o meu melhor, mas eu não estou disposto a negociar os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu creio. É onde o conhecimento de Deus é maior e sempre será maior do que o conhecimento de todas as técnicas, de todos os saberes, de toda a erudição, de toda a produção humana. No mundo do futuro, não apenas pessoas com uma alta capacidade de aprendizado, mas pessoas confiáveis, cujos valores continuam estando presentes, ainda que o mundo tenha mudado. Porque o mundo mudou nas últimas décadas, mudou. Mas honestidade sempre foi importante, sempre vai ser. Então, mesmo que todo mundo mudou com o mundo e decidiu não ser honesto, eu vou ser, porque isso é um valor eterno. Daniel tinha Deus como algo muito mais importante do que tudo. Então, se você sabe qual é o maior conhecimento, os demais se organizam. Mas se você não sabe, você vai colocando um na frente do outro e vai perdendo o foco, e vai perdendo a lucidez, e vai perdendo o ânimo. Conhecimento de Deus, conhecimento da vida, conhecimento das pessoas, conhecimento dos valores que importam. E aí todos os demais conhecimentos vão ter o seu devido lugar. Você não é uma esponja, você é um canal. Esponja absorve tudo. Canal deixa passar aquilo que é importante que passe para frente. Esse é o desafio. Isso é ensinabilidade. Ensinabilidade também tem limite. Limite. E o limite é, eu aprendo tudo o que eu precisar aprender, desde que eu não precise vender a minha alma. E essa é uma marca de Daniel. Isso é pensamento crítico. Porque às vezes você vai dizer para uma pessoa não. E lá na frente ela vai chamar você e falar assim, você foi o único que teve coragem de me dizer não. Vem comigo, por em você eu confio. Daniel mostrou ali que uma pessoa que tem limite é uma pessoa confiável. Porque mesmo naquele momento que parece que puxa para além do limite, a pessoa continua podendo dizer não. E como disse Steve Jobs, foco é dizer não. Quem diz sim para tudo, acaba perdido no mundo. A gente só diz sim em tudo para Deus. De resto, conforme Deus deseja, eu digo sim ou não. Jesus disse, seja o seu falar sim, sim, o seu não, não. E o que passa disso vem do diabo. Que Deus nos faça ensináveis. O autor aos Hebreus diz, no capítulo 5, versos 11 a 14, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, pois vocês se tornaram lentos para aprender. A essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, encerrando a nossa reflexão de hoje. Pai, obrigado por essa oportunidade. E o meu pedido é, faz-nos ensináveis. Num mundo de gente fechada, faz-nos abertos para Ti em primeiro lugar e para tudo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada homem aqui. Tu sabes a luta que cada um vive.
Faz desses homens homens ensináveis e maduros e que vençam os desafios que têm pela frente, em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. Valeu, irmão. Obrigado, viu?